Bom dia a todos e a todas. A número legal. Iniciamos aqui os trabalhos da Comissão Especial de Estudos, criada com o intuito da gente verificar a situação dos trabalhadores e dos frequentadores do aeroporto de Cumbica, na cidade de Guarulhos, onde, supostamente, após algumas imagens e denúncias que chegaram até essa Casa de Leis, estaria sendo proibido a entrada de comida delivery, né, para os trabalhadores e frequentadores do aeroporto. Então, o intuito dessa comissão especial é esclarecer essa denúncia formulada. Hoje, nós recebemos aqui, e já convido para compor aqui a mesa conosco, sentar aqui nas cadeiras ao nosso lado, o representante do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, senhor Ronivon Batista de Araújo, e o representante do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, Cláudio Chagas Cruz, que eu peço, por favor, para subir aqui e tomar assento conosco na mesa. Acho que fica melhor ficar, não sei se os dois do lado de cá, a gente divide o microfone, né? Sim. Bom, acho que seria interessante primeiro a gente franquear a palavra. Acho que eu vou começar contigo, Ronivon, né? Você deve ter conhecimento das denúncias que foram apresentadas aqui, né? E aí eu gostaria de ouvir do ponto de vista do sindicato, da categoria, o posicionamento, se tem algo mais a esclarecer acerca daquilo que foi apresentado. Enfim, deixar no primeiro momento livre para você poder fazer uma explanação sobre esse problema, e aí depois aqui os vereadores de repente poderiam esclarecer, tirar alguma dúvida contigo, tá bom? Então, com a palavra o senhor Ronivon Batista de Araújo, representante, você é diretor do sindicato? Isso. Diretor do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Com a palavra. Bom dia a todos da mesa, bom dia aos da plenária. Bom, com relação ao delivery, esse tipo de situação que ocorreu durante esse tempo aí com os nossos trabalhadores, essa arbitrariedade da Grueport, ela não só ocorreu nesses momentos, mas em outros também, né? Inclusive, dentro do nosso pátio de manobra, acontece muito esse tipo de coisa. Eu até agradeço a essa comissão que tomou a iniciativa, né? Que assim que a comissão iniciou, eu percebi que houve uma mudança na postura da Grueport, com a tratativa com os trabalhadores. E isso foi muito bom, que eles perceberam que os trabalhadores não estão sozinhos. Muitas das vezes, a proibição existia, deputado, até vereador, até na questão da entrada com as mochilas dentro do pátio de manobra. É aquele trabalhador que vem com seu uniforme para sair de lá do trabalho e seguir para um curso que estava fazendo para se aperfeiçoar, para melhorar a sua vida. E eles queriam proibir isso de alguma forma. Não queria que o pessoal entrasse com a mochila. Inclusive colocando uma placa bem grande e colocando como a Polícia Federal que estava proibindo, né, a entrada dessa mochila. O sindicato, então, foi pedir um esclarecimento, onde a Polícia Federal alegou que não havia proibição de entrada com mochila, e sim chegar
até a aeronave com essa mochila. E foi aí que a Gru Airport retirou o post que tinha lá, né, com essas informações e com o brasão da Polícia Federal, que eles, sempre que eles utilizam esse tipo de arbitrariedade, eles põem culpa na Polícia Federal, que é a Polícia Federal que pede para que eles façam dessa forma. Então eu queria agradecer essa comissão, porque os nossos trabalhadores estão recebendo, né, agora as suas marmitas lá, eles agradeceram muito, isso são palavras deles, agradeceram muito pela atitude que foi tomada, porque o ticket que nós recebemos não é suficiente para a gente comer dentro do aeroporto, é necessário que a gente peça mesmo no delivery, que o valor é acessível, o valor é dentro da condição de cada um, né? Então, isso aqui é fala deles, né? Que eu converso ali o dia a dia com eles, estamos todos os momentos ali com eles, na dificuldade, eles correm para o sindicato para procurar, e esse momento aqui é importante, que se tiver trabalhadores vendo esse momento aqui, vai perceber que o sindicato está junto com vocês, vocês junto com a gente, e não vamos permitir que esse tipo de coisa continue. Obrigado aí. Senhor Rodrigo, então, na verdade, eu não sei se eu compreendi corretamente, mas então vou formular novamente. Então, depois que a comissão foi criada, a Gru Airport, ela parou de proibir a entrada de comida delivery e hoje passou a ser permitido a entrada de comida delivery no aeroporto? O senhor confirma isso? Exatamente. Após essa comissão que foi criada, né, e a Gru Airport não tem proibido mais. Inclusive, eu esqueci de citar aqui um momento, que quando o trabalhador ia pegar essa marmita, lá com o motoboy, ele parava o trabalhador e dizia que se ele continuasse pegando, ia ser retirada a credencial, que é uma credencial que, se você não tiver ela, você não trabalha no aeroporto. Você tem que ter a da empresa e tem que ter a do aeroporto. Se você não tiver nenhum dos dois, você não trabalha, você tem que ter os dois. E era dessa forma que eles agiam com o trabalhador. Se você pegar a marmita, nós retiramos o seu crachá, né? E depois dessa comissão, não teve mais esse tipo de problema. Eles estão permitindo que o pessoal receba essa marmita lá. Bom, eu, com relação ao que foi colocado aqui pelo senhor Ronivon, me dou por satisfeito. Eu queria ver se os outros vereadores querem formular alguma questão. Passar aqui para o vereador com a palavra, o vereador Eduardo Carneiro. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia ao representante do sindicato. Bom, o próprio fato de a criação desta comissão para se investigar o que estava acontecendo lá com os trabalhadores do aeroporto, ter sido suficiente, segundo o próprio representante, senhor presidente, o próprio representante dos trabalhadores, a partir do momento que se criou a comissão, ter sido suficiente para cessar aquele comportamento da Gru Airport, eu acho que, de uma forma ou de outra, essa comissão, ela fez a sua parte, né? Ela fez sua parte. A gente só precisaria deixar muito claro que, independente já de ter tido já ter cessado esse comportamento da Gru Airport, na nossa visão houve um ilícito, né? Então, na conclusão dos trabalhos, a gente gostaria de deixar claro o nosso posicionamento, que na conclusão dos trabalhos da comissão, independente de já estar sendo ou já estar solucionado o problema, segundo o senhor disse, de toda forma, na conclusão do trabalho, nós teremos que deixar claro que houve uma ilicitude da Gru Airport, um desrespeito com os trabalhadores.
Mas, de toda forma, a colocação do senhor, já nós, componentes dessa comissão, da minha parte, pelo menos, me deixa satisfeito. Antes de passar a palavra para o senhor Cláudio também poder fazer o uso da palavra, eu queria saber do vereador Acácio, o vereador Luiz da Sede, quer... Com a palavra, vereador Luiz da Sede. Bom dia a todos e a todas. O presidente da mesa, quero cumprimentar toda a mesa. Eu quero fazer uma pergunta para o rapaz do sindicato ali, que ele falou que os problemas do aeroporto, realmente, com essa comissão nossa, resolveu uma parte. Quantas pessoas trabalham, que você acompanha dentro do aeroporto, pelo seu sindicato? Porque nós fizemos um convite para essas pessoas que trabalham lá dentro, para que viesse até aqui a Câmara Municipal e não compareceu nem na terça-feira, na quinta e nem hoje. Quer dizer que todos os problemas que tinha no aeroporto foi resolvido? Não sei se o senhor compreendeu a pergunta, mas é a pergunta no sentido de quantas pessoas são representadas pelo seu sindicato dentro do aeroporto de Guarulhos. Vereador Luiz da Sede. Pode. Mais ou menos, não precisa ter um número exato. Mais ou menos quanto que está na nossa representatividade hoje? Bom, cumprimentando a mesa e cumprimentando a plenária, o que há no aeroporto, né? Sinto até adiantar um pouquinho a minha fala, mas hoje é em torno a comunidade aeroportuária, porque temos aeronautas, aeroviários, aeroportuários, empresas auxiliares, empresas que entregam de carga, são várias situações que até utilizam desse expediente da questão do delivery. Mas a nossa categoria hoje, que nós trabalhamos somente empresas, os sindicatos aeroviários representam hoje só as empresas aéreas, em torno de 5.600 trabalhadores. Agora, se for a comunidade aeroportuária, ultrapassa os 20 mil trabalhadores. Não sei se essa a pergunta que você gostaria de ser respondida. Só para ajudar o pessoal da ata, quem fez uso da palavra agora foi o senhor Cláudio Chagas Cruz. Com a palavra de novo, o vereador Luiz da Sede. O que o senhor me respondeu, a nossa investigação hoje não é em cima dos funcionários, dos 5 mil que tem lá. Hoje nós estamos investigando aquelas pessoas que trabalham clandestinamente lá dentro. O que nós recebemos a reclamação não foi daquelas pessoas que vendem cada dia lá dentro e que a empresa não deixa vender. É isso que eu quero saber, se essas pessoas que trabalham clandestino lá dentro têm o apoio de vocês e que assistência vocês estão dando para eles. Que a reclamação que nós temos é dessas pessoas, não daquelas pessoas que trabalham normalmente. Só para apontar, vereador Luiz da Sede, a nossa comissão ela não aborda a questão das pessoas que trabalham de maneira, o termo que o senhor usou, na verdade a gente aborda a questão das pessoas que trabalham de forma regular, que são os trabalhadores delivery, né, que estavam proibidos de entrar dentro do aeroporto para poder fazer o seu trabalho. Então, aqueles que supostamente estão irregular não são objeto da nossa comissão especial. Não, na verdade as pessoas que reclamaram foram aqueles que estavam com a malinha nas costas, chegando lá para fazer a entrega e foi impedido de entrar. O que é irregular não é objeto dessa comissão especial. Aqui eles tratavam como irregular algo que era, no nosso entendimento, regular, e foi dito aqui, inclusive pelo representante da categoria, que hoje já é franqueada a entrada dessas pessoas. Enfim, Acácio, gostaria de fazer outra palavra. Com a palavra, vereador Acácio Portela. Senhoras e senhores, bom dia, presidente, bom dia, representante do sindicato, a todos os vereadores presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu estou vendo que essa comissão, pelo menos acho que os trabalhadores, como dito aí pelo representante do sindicato, que foi resolvido. Então, eu espero que a nossa comissão, por mais que esteja aqui o problema sendo resolvido, fosse lá, fizesse uma fiscalização assim, espontânea, sem ninguém ver, e conversar com esses trabalhadores para ver se foi contemplada a palavra do representante do sindicato.
a gente fizesse aqui uns 3, 4 vereadores aqui presentes, fosse lá e fizesse uma fiscalização minuciosa. É isso aí que eu tenho para falar. Bom dia a todos. Obrigado, vereadora Cássio Portela, mas isso que você coloca era até objeto de diálogo entre eu e o vereador Eduardo Carneiro hoje pela manhã. Eu entendo que a gente tem sim, concordo com Vossa Excelência, que ir lá fazer uma visita para não confirmar isso que o colega sindicalista está dizendo, porque eu acredito plenamente, mas até para cumprir com o nosso papel de verificar o produto dos trabalhos dessa comissão, que de verdade, e como disse o vereador Dr. Eduardo Carneiro, o trabalho da comissão não se encerra, porque o que foi cometido ali foram ilicitudes e os responsáveis, inclusive, têm que responder, né, porque ali havia uso da polícia militar para fazer apreensão de comida. Eu nunca vi aquilo na minha vida em lugar nenhum, então isso é uma questão que a gente precisa abordar. Mas eu concordo com a Excelência, a gente tem que fazer a diligência, depois só tirar aqui quando será, para a gente já poder fazer o quanto antes para dar seguimento aí aos nossos trabalhos, tá? Então já vou passar a palavra aqui ao representante dos aeroviários de Guarulhos para fazer o uso da palavra também, talvez complementar alguma coisa que fora dito. Com a palavra ao senhor Cláudio Chagas Cruz. Ok. Bom, essa comissão levantou uma questão que não só se resume à questão do delivery, do marmitex, da alimentação precária do trabalhador. Essa comissão, ela levantou um problema em que a privatização dos aeroportos no Brasil está levando a esse tipo de situação. O que representa, por exemplo, uma Gru Airport hoje para o município de Guarulhos? Praticamente não representa nada, porque mesmo sendo convocada, como o nobre vereador aqui falou, ela não vem, ela não comparece, parece que elas são o dono da cocada preta. Nós chegamos, nos instalamos e salve-se quem puder. Hoje poderíamos estar aqui não só aeroviários, mas aeroportuários, aeronautas e outras várias categorias que fazem parte da comunidade aeroportuária, são munícipes, pagam seus impostos e às vezes a alimentação ela é precária. Por quê? Porque dentro do aeroporto, se você for comprar um prato feito, é R$22, R$25, R$30, não tem preço. Não tem preço que o trabalhador consiga pagar. Por isso que apareceram os deliveries cobrando R$10 a marmitex, ou 8. E com a crise que se avolumou nesses últimos 2 anos, cresceu em muito o número de ambulantes. Porque antigamente todo mundo tinha, os trabalhadores aeroportuários, aeroviários, eles tinham ali o cartão da empresa que fornecia. Então era só ligar, a empresa vinha, entregava, você pagava, pegava a sua marmitinha, voltava para o local de trabalho e se alimentava. Hoje, com a crise, se avolumou o número de ambulantes, então você não tinha a referência. Você não tinha a referência de onde estava vindo essa alimentação. Por isso a inserção, a pressão enorme que houve em cima da Gru Airport para cima desses ambulantes, que são trabalhadores como nós também, que também acredito que pagam seus impostos. Quando vai comprar um pacote de café, um pacote de arroz, tem um imposto ali embutido, é um contribuinte como outro qualquer. Mas devido à crise ele estava ali vendendo um lanchinho vegetariano, um hambúrguer, alguma coisa, mas e a procedência? Só que a Gru Airport, ela não reivindicou, por exemplo, para uma vigilância sanitária, para o órgão competente para fiscalizar essa questão. Ela simplesmente tomou ação. Só que não é a direção da Gru Airport. É como o próprio companheiros que podia estar aqui para explicar, até um boletim que eles soltaram, de que eles sofrem a pressão. Vai lá e intimida os trabalhadores para sair. E houve o confronto, houve agressão. O trabalhador aeroportuário que fiscaliza ali as questões de segurança, de ambiente, de várias situações, e que recebe um salário mal remunerado para fazer isso. Então ele faz a fiscalização interna do aeroporto e tem que ir lá para fora fazer uma fiscalização que caberia à vigilância sanitária. E houve o confronto. E o que houve? Os trabalhadores que utilizavam desse expediente para se alimentar
provocou o sindicato. Como é que vai ficar? Além da gente ficar sem se alimentar, os delivery vão ficar sem receber seu quinhãozinho, seu pãozinho de cada dia, porque não vai ter para quem vender. Então, essa situação que foi criada com essa comissão, eu acho que é o pontapé inicial para que essa Gru Airport, essa empresa que administra o aeroporto, ela precisa tomar vergonha na cara para representar a sociedade brasileira e o munícipe aqui de Guarulhos. Eu acho que essa comissão não pode encerrar as suas atividades simplesmente se acabou a questão da proibição do delivery, ela encerra por aqui. Tem outros valores agregados, nobre vereador, que a gente tem que, por obrigação, a representação dessa casa tem por obrigação investigar, porque não se reside as mazelas da Gru Airport somente na questão do delivery. Como o companheiro Ronivon falou, na questão da segurança interna, porque uma vez é a Gru Airport que é a segurança, em outras situações é a Polícia Federal, em outras situações é a PM, entendeu? Então o trabalhador, o próprio usuário, né, ou quem paga a questão do aeroporto, quem viaja, está sendo penalizado o tempo todo. E eu acho que essa comissão, acho que por dever de ofício, não estou querendo aqui empurrar, né, goela abaixo, mas é a representação máxima do município. E se a gente não pegar isso para a gente, assumir de fato e botar Gru Airport, você está aqui, é para dar bom emprego, está bom salário, a precarização do salário lá com a terceirização está um absurdo, porque no primeiro momento, nobres vereadores, no primeiro momento parecia que o paraíso tinha chegado a Guarulhos com a vinda da Gru Airport ou da privatização. Muito pelo contrário, os trabalhadores no primeiro momento migraram de suas empresas porque tinham experiência, foram para a Gru Airport trabalhar porque a promessa de um salário melhor, condições melhores, só que hoje você está vendo a precarização, salários reduzidos e esse estado de coisas que não pode ficar à mercê de uma empresa que nem nacional ela é, são empresas que você não sabe de onde vem, diz que lá fora administram bem seus aeroportos, só que chega aqui, além de precarizar, coloca o confronto, né? O confronto entre os trabalhadores, o confronto dentro da sociedade, porque eu posso ali, a livre, espontânea vontade, comprar um pãozinho ali, tomar um café com leite, já que eles não dão condições, né? Um pãozinho com manteiga, mas uma média dentro do aeroporto, você vai pagar 15 conto. 15 conto. É o vale-refeição de quem trabalha 6 horas dentro do aeroporto. Entendeu? Então, eu congratulo as vossas excelências no sentido de o primeiro passo foi dado, que não pare por aqui. Não pare por aqui, que não se encerre esse trabalho, que já foi um ganho, dizer, mas vai recuar e daqui a uma semana, daqui a um mês, como é que vai voltar a situação? Tem que dar um basta na sua totalidade. E a gente tem o quê? 33 anos de aeroporto aqui de Guarulhos, e o que representa esse aeroporto para a sociedade guarulhense? 1%, 2%? É isso que a gente precisa abrir os olhos para essa realidade que a gente vive hoje. Obrigado, gente. Pela ordem, com a palavra, o vereador Dr. Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado nessa reunião, e foi muito pertinente a fala do representante do sindicato. Eu lendo uma reportagem hoje de um jornal, de um diário aqui da cidade, diz que nós sabemos que essa concessão, ela foi feita, se não me falha a memória, 51% para a Gru Airport e 49% ainda fica com a Infraero. Mas no diário da cidade hoje, relata que a Infraero deve, em breve, passar, vender a sua participação, né? Então, vai ser passado totalmente para a iniciativa privada. Então, isso é uma notícia de hoje. Então, gostaria de deixar isso registrado, até para facilitar um raciocínio. Muitas vezes, mesmo na época da Infraero, a Infraero e agora a Gru Airport sempre se comportaram de uma forma extremamente desrespeitosa com a cidade de Guarulhos.
como muitos vereadores já citaram essa situação, inclusive no recolhimento de tributos. Nós temos aí uma dívida milionária da Infraero com relação à cidade de Guarulhos. E muitas vezes se trabalhou como se fosse o Vaticano. Lá é um estado independente. E não é. O aeroporto de Guarulhos é um orgulho para todos nós da cidade, de ter aí um dos maiores aeroportos, se não o maior aeroporto da América Latina. É uma referência, inclusive, para a nossa cidade, dá muito emprego. Mas, obviamente, que dentro do município cabe a essa Casa de Leis também de acompanhar toda a situação da cidade, inclusive dentro do aeroporto. E sob o pretexto, sempre dizendo de ser uma área de segurança nacional, de uma área federal, vários pretextos e muitas vezes não querendo se subordinar às leis do município. As leis do município e as leis que regem a Justiça do Trabalho, né? E nós temos um precedente, eu me lembro perfeitamente, e eu gostaria de lembrar aos nobres colegas, na época das obras, da época da Copa do Mundo, nós tivemos uma situação lá de trabalho escravo. Não sei se vocês se lembram deste fato, uma situação semelhante a trabalho escravo nas obras do aeroporto. Ou seja, as coisas acontecem de uma forma no aeroporto, e daí eu faço aqui um elogio na fala do representante do sindicato, que não se encerre por aqui. Claro, a comissão especial de inquérito, e o presidente sabe perfeitamente disso, ela tem um foco, né? Ela tem um foco, e obviamente que o foco desta comissão era justamente o serviço de delivery. Mas nós não podemos fechar os olhos para as outras situações que acontecem. Então, deixar registrado nessa reunião, senhor presidente, já tivemos no aeroporto uma história anterior, na época da Copa do Mundo, das obras da Copa do Mundo, um trabalho que inclusive teve Ministério Público, Justiça do Trabalho, com relação ao trabalho escravo. Agora, teve essa situação. A abertura dessa comissão foi suficiente já para barrar esse comportamento da GRU Airport. Mas que esta casa fique atento a toda a situação que acontece no aeroporto e que a empresa que gerencia o aeroporto fique ciente que eles são sujeitos sim às leis do município, à fiscalização desta Casa de Leis, e nós temos essa responsabilidade. Então eu gostaria de deixar esse registro, senhor presidente. Está registrado, vereador, e muito pertinente que Vossa Excelência coloca. E só ainda na mesma linha do que disse o vereador doutor Eduardo Carneiro, de fato, essa comissão especial ela deve ter começo, meio e fim, né? E o fim vai ser um relatório que a gente vai apresentar, dando conta desse problema que nos foi apresentado. Mas é evidente que, devido à responsabilidade que a gente tem com o município, né, e em especial, nesse caso da GRU Airport, que talvez, doutor Eduardo Carneiro, a GRU seja hoje, o parque aeroportuário ali, o maior empregador da cidade de Guarulhos. Eu creio que deve ser, né? E a questão da quantidade de emprego direto e indireto que tem ali, realmente, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Eu sugiro, inclusive, me ocorreu aqui agora, até para a gente poder, cada vez que surgir um fato novo, a gente poder abordar com mais rapidez, que nós queremos aqui uma frente parlamentar em defesa do trabalhador aeroportuário, coisa do tipo, para cada vez que surgir alguma coisa, a frente já se reúna com rapidez, ao invés de ter que ficar aprovando toda hora comissão especial, porque é uma forma que a gente tem de pressionar e dar publicidade ao que acontece. Porque depois do que aconteceu, quando a gente trouxe para a Câmara, expôs, foi para as redes sociais, deu mídia e tal, fiquei feliz de ouvi-lo, de que essa situação parou, Ronivon, e mostra a força que existe ainda dentro do poder legislativo da cidade de Guarulhos. E aqui eu parabenizo todos os vereadores que compuseram, que compõem ainda, que não acabou, que compõem esta comissão. Então, como foi sugerido aqui
pelo vereador Acácio Portela, já tinha sido sugerido também pelo vereador Dr. Eduardo Carneiro, eu tenho certeza que o vereador Luiz da Sede também concorda. Acho que a gente vai tirar um dia, né, para ir lá no aeroporto, mas não vamos dizer o dia que vamos, porque senão aí o cara pronta a casa, deixa tudo certinho, né? Mas para poder conversar com os trabalhadores em loco e ver, do ponto de vista deles, as mudanças que tiveram, até para a gente poder também apresentar um relatório mais pertinente. Mas, de antemão, digo que vai continuar os trabalhos da comissão especial, a gente vai continuar convidando a Gru Airport para vir aqui se manifestar, e entendo que ainda tem que vir se manifestar aqui também um representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para a gente entender se aquele procedimento adotado naquele momento, naquelas imagens que aparece do policial retirando das costas do trabalhador a refeição que ele entregaria, colocando dentro do carro da Gru Airport, se aquele procedimento é um procedimento correto e se a Polícia Militar apoia aquele tipo de... Até para não deixar dúvidas, porque se aquele for correto, né, a gente sabe que é um procedimento da polícia, mas creio eu que aquilo não seja correto. Eu gostaria de ouvir de algum representante se não é correto, e se não é correto, o que houve para aquilo acontecer. Então, já um adiantado aqui na hora... Tá. Com a palavra, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Senhor presidente, só para fazer mais um registro, eu realmente achei muito interessante a proposta do senhor, até porque toda vez que tiver uma situação do aeroporto, nós tivermos que abrir uma comissão especial, obviamente que fica muito burocrático. Então, a sua sugestão de uma frente parlamentar realmente é extremamente importante. Eu gostaria de deixar de registro, não é pauta desta comissão, obviamente, por ser um outro assunto, mas, de toda forma, como é uma questão relacionada ao aeroporto, eu gostaria de deixar registrado também. Alguns vereadores, sobretudo os vereadores que são ligados à região do Jardim São João, Haroldo Veloso, Jardim Fortaleza, inclusive esse vereador que tem uma boa parte da sua base do meu trabalho como legislador dessa casa, na região do São João, nós temos um problema lá que virou uma história, né? Uma história crônica da cidade, aquela ponte, né? Aquela ponte, aquela passagem lá, inclusive, independente da passagem de autos, a própria passagem ali de pedestres, de uma forma extremamente desrespeitosa. Eu vi recentemente uma publicação, inclusive na rede social, de uma pessoa, de um cadeirante, passando, realmente uma coisa deprimente. Como é que pode, nas imediações do aeroporto internacional de Guarulhos, um grande orgulho para a nossa cidade, o maior aeroporto da América Latina, ter uma situação degradante como aquela imagem. Então, também deixar como registro, senhor presidente, gostei muito da sua sugestão com relação à frente, porque aquela ponte também é uma situação que precisa ser sentado com a Gru Airport e tentar dar uma solução melhor. É apenas esse registro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço mais uma vez, Vossa Excelência. Se ninguém mais tiver nada a abordar, eu vou encerrar os trabalhos dessa reunião de hoje. Então, com a palavra para fazer as considerações finais, o senhor Cláudio Chagas Cruz. Realmente o vereador Eduardo Carneiro colocou bem claro que essa briga da ponte aí, acho que é desde o tempo que não tinha o aeroporto, viu? Para ver a irresponsabilidade, a falta de caráter e de respeito dessa empresa que administra. Já no tempo da própria Infraero, né, que era a empresa estatal, tinha um problema, mas depois que veio a Gru Airport, realmente o cadeirante, como o nobre vereador falou, teve que ser levado nas mãos, porque não tem acessibilidade, passa a cadeira ali pelo mata-burro, entendeu? É deprimente, realmente é deprimente, e eu acho que a proposta do vereador de fazer uma frente parlamentar de acompanhamento dos assuntos aeroportuários aqui em Guarulhos é de uma
sabe, é de um brilhantismo assim que, olha, a partir de hoje eu acredito que as coisas vão se resolver. Só para complementar, um exemplo que a gente vai ter, o trem vai ser inaugurado, o trem que a gente não sabe qual vai ser o custo para o trabalhador, né? Porque já se fala até em 2 tarifas, uma para o passageiro e outra para o trabalhador comum. A gente não sabe como é que vai se dar isso. Mas o aeroporto, que deveria ter um terminal do trem próximo à entrada dos terminais, ela vai ficar 1 quilômetro antes. E vai ter um ônibus que vai fazer o translado até os terminais de passageiro. Para se ter um exemplo, o ônibus que faz o translado hoje normalmente, ele leva, dependendo do horário, de 20 a 25 minutos. Para você ir do terminal 1 ao terminal 3, que é o internacional. Para ver qual é a responsabilidade da empresa para com o público usuário, os trabalhadores principalmente, e o passageiro que paga. Imagine com a inauguração desse trem, o tempo que o trabalhador às vezes vem do Tatuapé até aqui em Cumbica, é 30 minutos. E às vezes o ônibus que vai fazer o translado de 1,5 km vai passar de 25, 30 minutos. Eu acho que essa ideia da frente parlamentar de acompanhamento aí é de grande relevância. Eu agradeço a oportunidade que nos deram e até desculpar a não presença dos aeroportuários, que eles se sentiram às vezes, eles são ameaçados e talvez aqui eles ficassem numa posição de um desgaste desnecessário, porque por pressão da empresa os trabalhadores tiveram que fazer aquela pressão em cima dos ambulantes para que eles saíssem, e não era a tarefa dele, entendeu? Então, nesse sentido, acho que a gente entende a posição deles e a gente pede desculpa que mais pessoas não possam estar aqui para estar colaborando, não com os sindicatos, mas com a cidade no seu todo. Muito obrigado, gente. Que agradeço a vossa presença aqui também. Vereador Luiz da Sede, tranquilo? Vereadora Cássio Portela, vereador... Então, antes de encerrar essa reunião, quero agradecer a todos os presentes aqui, o representante lá do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, o senhor Ronivon Batista de Araújo. Aliás, peço Vossa Excelência, leve um abraço lá para o Maciel, me recebeu muito bem quando lá estive, enfim, né, me passou várias questões lá que se referem à questão dos trabalhadores do aeroporto, e mande um abraço para ele, por gentileza. Obrigado por sua presença. Obrigado, senhor Cláudio Chagas Cruz, representante dos aeroviários, ao vereador Luiz da Sede presente aqui, ao vereador Cássio Portela, ao vereador doutor Eduardo Carneiro, e a todos que nos acompanham pela TV Câmara também e nos seus reprises. Nós vamos continuar com o trabalho das comissões. Eu agradeço, inclusive, a todos os presentes aqui no plenário, ao pessoal da técnica. Vamos continuar com os trabalhos e tenho certeza que, eu não lembro qual é o prazo, mas a gente ainda tem um prazo para a gente poder apresentar o relatório. Nós faremos história com esse relatório no sentido de, pelo que demonstra, termos conseguido até o presente momento resolver o problema que nos foi apontado, o que mostra a força do parlamento da cidade de Guarulhos. Então, não havendo mais assuntos a ser tratado, dou por encerrada a presente reunião. Obrigado.